De acordo com o balanço de denúncias colhido pelo Disque 100, o Brasil somou 175 mil casos de exploração sexual de crianças e adolescentes entre os anos 2012 e 2016. São 4 casos por hora. Só entre 2015 e 2016 foram 37 mil relatos na faixa etária de 0 a 18 anos. Contra tudo isso, só uma arma é forte bastante. E é sobre isso que eu estou conversando hoje com a Bárbara Ghirardelli. Tudo bem, Bárbara? Oi. Bárbara, vamos começar do início e eu queria saber quando que você se envolveu com essa questão de ajudar vítimas de exploração sexual. Então, no ano de 2015, eu fui estuprada indo para a faculdade. Foi de manhã cedo, eu estava indo para a faculdade e depois disso eu comecei a perceber o quanto você acaba sofrendo tanto no atendimento quanto na sociedade em si, né? E aí eu comecei a me envolver com o assunto. E logo após esse acontecido, você ter sido estuprada indo para a faculdade, era aqui em Atibaia mesmo, não? Não, era em São Paulo. Eu estava fazendo USP. E, desculpa a pergunta, mas foi em algum lugar público? Como que foi que aconteceu? Eu tava indo pro metrô. A minha casa é perto do metrô, só que é uma rua sem saída. E aí, da rua pro metrô, que é a parada inglesa, tem uma rampinha de acesso para você não ter que dar a volta na rua inteira. E aí, do lado dessa rampa de acesso, tem um terreno baldio, que era da prefeitura. E eu estava descendo a rampa quando eu fui abordada e o cara me levou para a rua sem sair, para o terreno baldio. Logo após esse acontecido, quanto tempo levou até você contar para alguém isso? Então, como eu estava meio desesperada, eu saí quando eu consegui correr de lá, tinha uma moça passando e eu pedi ajuda para ela e ela me levou até em casa. E como eu estava chorando muito e estava desesperada, e como é um prédio, quando eu entrei no prédio, o porteiro já ligou para a polícia e já chamou a polícia. Então eu meio que fui para a delegacia direto. Como que você foi recebida lá? Pelas pessoas que te atenderam, até pela sua família? Alguém te acompanhou? Como que foi? O meu irmão foi comigo, porque ele era o único que estava em casa, ele é um pouco mais velho do que eu. E veio policiais para me buscar, só que eram todos policiais homens. E mesmo sabendo que a denúncia era de um caso de estupro, eles me levaram direto para uma delegacia qualquer ali mais próxima. Eles não me levaram para uma delegacia da mulher. E lá na delegacia, por mais que eles estivessem me atendendo, eles faziam perguntas do tipo, mas ele estava armado? E aí eu falava que eu não sabia, que ele falava que estava, mas que eu não tinha certeza. E aí ele falava, mas por que você não tentou correr? E esse tipo de pergunta, assim, como se de alguma forma fosse um pouco... Você tivesse que ter feito alguma coisa para aquilo não acontecer. E como que você se sentiu na hora? Você sabe dizer? Você diz na delegacia? Isso. Eu me senti meio acuada, assim. Eu me senti que eu não queria estar ali. Ainda mais porque depois que você passa por um estupro, a última coisa que você quer é estar cercada de homens, né? Porque você sente que foi um homem que te machucou e a única coisa que você quer é não estar perto de nenhum homem, né? Então era bem ruim estar perto de muitos homens naquele momento e de homens que estavam meio que me ajudando, mas me acusando ao mesmo tempo, né? Depois desses sentimentos todos de você ter ido para a delegacia, foi isso que te estimulou para estar criando o grupo de ajuda hoje, qual você faz parte e lidera? Sim, foi isso e a forma que eu fui tratada no hospital também, porque o tratamento foi... Eu cheguei lá e eu não recebi nenhum tipo de informação sobre o que eu teria que fazer ou o que ia acontecer comigo, o que iam fazer para me ajudar, e eu estava muito preocupada com questões de pegar doença e etc. E eu não tive nenhum apoio nesse sentido. E quando eu fui fazer o exame de corpo de delito, eu fui muito mal atendida e as profissionais no hospital de referência lá de São Paulo, que é o Pérola Byton, as profissionais não me trataram bem. Não sabiam como conduzir a situação. Não, elas me trataram como se eu não estivesse ali, sabe? Fosse só um corpo que elas precisassem avaliar. E foi bem ruim também.
Hoje, esse grupo de ajuda, ele tem mais ou menos quanto tempo? Ele tem uns 2 anos e meio, que faz 3 anos. O estupro tem uns 2 anos e meio. Eu comecei ele com a minha psicóloga, que é a Fátima Panangeiro. E eu comecei porque eu percebi essa questão de como eu fui maltratada e tal. E como depois de um estupro você se sente muito culpada. Você sente que é muito culpa sua e que você tinha que ter feito algo para isso não acontecer. E que você tem vergonha, né? E aí eu achei que esse sentimento de vergonha que fazia com que muitas meninas não falassem sobre isso, né? E aí, junto com a minha psicóloga, a gente achou que seria uma boa ideia fazer um projeto para falar sobre isso. Após esses 2 anos e meio, quantas vítimas, mais ou menos, vocês já ajudaram? A gente já ajudou, eu acredito que umas 30 mulheres. O projeto é bem pequeno ainda. Por enquanto, só tem eu e a minha psicóloga. A gente já tem um site e aí várias mulheres já se ofereceram para ajudar em um dos serviços que a gente faz, que é o de levar a menina que passou por alguma coisa, ou a mulher, até um hospital para ser tratada e tal, e depois, se ela quiser, para a delegacia. Mas nas cidades dessas mulheres que se prontificaram a ajudar, não teve ainda nenhuma vítima que veio falar com a gente. Então, elas não efetivamente ajudaram ainda. Conversando com você, Bárbara, eu percebo que você enfrentou, né? Porque hoje o abuso sexual, a exploração é um tema muito presente na sociedade brasileira. O Brasil, infelizmente, está aí liderando rankings de abuso, exploração, estupro. Só que as vítimas, normalmente, elas escolhem continuar caladas. A gente vê que muitos casos não são noticiados. E você não, você enfrentou e hoje busca ajudar outras vítimas. Além disso tudo, do grupo e de você estar me dando essa entrevista hoje, qual que é a sua verdadeira intenção? Você pretende um dia estar vivendo num país em que essa realidade seja outra? Como você acha que isso pode melhorar? Eu pretendo, sim, mas eu acho que é uma coisa bem sistêmica, né? E é uma coisa bem difícil de mudar, porque isso não vai só das vítimas conseguirem ou não denunciar, que também é uma coisa muito importante, mas da sociedade como um todo começar a olhar para isso de uma forma mais séria, né? E ver que estupro ou violência não é só uma coisa física ou só uma penetração, e pode ser diversas coisas, como o caso que teve lá em São Paulo, da menina que o cara ejaculou nela. São vários tipos de abusos e violência sexual. Sim. E aí, quando acontece esse tipo de coisa, e aí o cara é absolvido porque não é um estupro, e o juiz diz que não era uma violência, então isso acaba incentivando um sentimento de que tá tudo bem, sabe? Desde que você não chegue ao ato em si de socar uma pessoa ou penetrar uma pessoa contra a vontade dela, tá tudo bem, sabe? Você pode fazer porque não tem um problema. E também tem a questão das mulheres de denunciar, né? Que é muito importante você denunciar. Mas eu entendo que também existe uma insegurança muito grande em denunciar, porque muitas vezes é isso que acontece. Você acredita que tem que melhorar um pouco essa parte de quem vai escutar e não só quem vai lá denunciar? Bom, Bárbara, eu queria agradecer a sua entrevista. E para quem estiver em casa e precisar de alguma ajuda nesse assunto, como que faz para encontrar você e seu grupo? A gente tem um canal no YouTube, que é a Gente Que Te Apoia. Aí a gente tem o mesmo canal, tem a página do Facebook, que chama Gente Que Te Apoia também. É só colocar www.facebook.com/Gente Que Te Apoia, que vai aparecer. E a gente tem um site também, que é www.gentequeteapoia.com.br. Bom, muito obrigada pela entrevista, por essa coragem toda e muita luz no seu caminho. Obrigada. Obrigada a vocês pela companhia e até a próxima.